1984, jornalista, conferencista, professora e diretora da Escola Zenit de Astrologia, fundadora e coordenadora da Astrociência. Desenvolve um trabalho na área da astrologia vocacional infantil. Você pode mudar a sua vida? Um ensaio astrológico sobre mudança. Os agenciadores astrológicos da mudança. É isso? Já está funcionando? Tá. Oi. Boa noite. Antes de mais nada, eu queria justificar a mudança do meu título, do meu tema. O tema, na realidade, é sobre mudança, por isso que eu resolvi mudar. Comecei a mudar, então vou mudar. Porque, inicialmente, eu ia falar sobre o Brasil, sobre o mapa do Brasil, e a minha proposta era estudar a possibilidade, ou quais eram as chances do Brasil entrar num novo milênio modificado. Eu vi que eram poucas. Aí eu desisti, eu falei, não vou por aí. Aí eu comecei a questionar e me dar conta que, na realidade, a minha impressão, ou a minha aflição, era mais ampla. A minha aflição era sobre a questão da mudança. Não, eu acho que não se aplica só ao caso do Brasil. Eu acho que o Brasil é um bom exemplo de alguma coisa que não muda. Mas eu acho que isso pode se estender a um bom paradigma de alguma coisa que se mantém igual, apesar do plano 1, plano 2, plano 3, plano 4, parece o Rock 1, Rock 2, Rock 3, 4, Rock o Retorno. Então, mas é o mesmo filme, né? A mesma luta, etc. Então, eu me dei conta que, na realidade, a minha preocupação era com o conceito de mudança em si. O que muda, o que não muda, o que pode mudar. E se finalmente existe alguma coisa como mudança. E se existe, como ela se opera. Qual é a anatomia da mudança. O que é necessário para que alguma coisa mude. Aí resolvi também botar um subtítulo e brincar um pouquinho com aquele livro que vendeu assim, 1 bilhão de cópias pelo mundo, chamado Você Pode Salvar a Sua Vida. Aí eu resolvi brincar um pouquinho com esse título e dizer, você pode mudar a sua vida? Salvar eu não sei, mas mudar eu tenho cá minhas dúvidas. Então eu resolvi começar a pensar, a questionar conceitualmente essa questão da mudança. Ok? Primeira coisa é essa. Segunda coisa que me chamou a atenção também, para mudar o tema, era justamente como a gente está entrando num novo século, novo milênio, nova década, né? 2000, né? Fechando tantos ciclos. Então, se pensa com muita facilidade na possibilidade de você estar entrando em alguma coisa nova, modificada, inaugural. Então, essa ideia de mudança fica muito fresca, muito fácil de você se apaixonar por ela ou recorrer a ela. Então, mais uma vez, eu pensei, vou falar de mudança. Alguma coisa muda, o que é que muda e quando muda, e muda para quem? Para quem muda, né? Também tem mais essa. Se a mudança é democrática, né? Mudamos todos igualmente. Quem é passivo de mudança, quem não é, quem abraça a mudança, quem não abraça, eu fiquei com essa questão. E, finalmente, eu sou uma pessoa completamente apaixonada pela ideia de mudança. Eu experimento com muito fervor as experiências de mudança e espero por elas. Mas vou me dando conta, com um pouco mais de maturidade, que mudança não é uma coisa banal. Não é fácil mudar. Mudar é quase um milagre, mudar é um evento de um grande porte, mudar é uma grande coisa, mudar é uma estreia, um baile, é uma bênção. Não é alguma coisa que se faz toda hora, a todo instante, e muito menos, vou mais ainda, não é fruto da vontade. Não é um exercício da vontade. Eu quero mudar, ponto, mudo. Não se tem, na esfera da vontade, força de combustível suficiente para produzir mudança. Mudança do que eu vou chamar de mudança. Você pode mudar de carro, comprar um novo a cada ano, você pode. Você pode trocar de corte de cabelo, você pode mudar de marido, você pode mudar de casa. Mas o que eu estou chamando de mudança, que é interromper um determinado segmento, uma determinada sequência numérica
iniciar outra, alguma coisa inaugural, realmente é muito raro. E é disso que eu vou tentar falar, ok? E também, antes de entrar propriamente na questão astrológica, eu me vi pensando da seguinte maneira. No nosso meio, principalmente, a gente vive no meio, o meio astrológico, o meio das pessoas que trabalham com astrologia, gostam de astrologia, frequentam a astrologia, são pessoas que desenvolvem, às vezes, uma certa ingenuidade. Às vezes, o misticismo que a própria astrologia, muitas vezes, sugere, produz uma certa ingenuidade. E as pessoas ficam assim, muito esperançosas, tipo, você pode mudar, transformar, transmutar, transcender. Elas usam essas expressões com uma leviandade, com uma intimidade, com uma falta de pudor. Você pode mudar seu mapa, transcender seu mapa, transmutar a sua Vênus, né? Transbordar não sei das coisas, quando na realidade o esforço da mudança, aliás, eu vou mais longe ainda, é disso que eu vou tentar falar, a mudança não tem esforço, tem mais essa, porque não depende, se dependesse só do seu esforço, era só perseverar, que uma hora mudava. A mudança não está na esfera de Saturno, por exemplo, se você determinasse a perseverança, ela fez, você ficava lá tentando, não conseguia. Não é feito assim também, nem esforço. Então, eu vou tentar falar de que esfera é essa, de que lugar é esse, onde ocorre alguma coisa parecida com mudança, e se é que a gente vive isso. Um de nós vive isso, em que momento vive isso. Tá? Então, essa questão, queria colocar essa dificuldade para se promover mudança, para a gente não estar dizendo por aí, não, pode mudar, pode transformar, pode transcender, pode transmutar, como se isso fosse uma coisa que você decide e por força do desejo ou da vontade da consciência, você o faz e está feito. Eu, pelo menos, que sou como eu falei para vocês, uma apaixonada pela mudança, venho tentando ocupar essa experiência há muitos anos e vejo que isso me escapa muito. Eu vou para cá, vou para lá, vou para cá, e tudo é o mesmo se impõe com uma violência extraordinária, é tudo a mesma coisa. É uma coisa impressionante, que no placar da vida ganha o mesmo. É uma coisa assim extraordinária. Não sei como, mas ganha. E é disso que a gente vai tentar falar. Enfim. Aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando, mas não é da natureza própria da vida, não é uma propriedade da vida a mudança? Porque da morte que não é. Se a gente pensar por oposição, não é da natureza da morte a não mudança, a cristalização, o previsível, o imutável, uma vez que se morreu. Então, por oposição, não é da natureza da vida o movimento, a fluição, a possibilidade de haver mudança. É assim que a gente pensa. Então, como é que é o mesmo que volta? Como é que se impõe para a maior parte de nós o tempo todo, dentro da vida, a repetição? Como podem os deuses da inércia vencer os deuses da mudança? Essa que é a questão. Então, eu fico pensando assim, será que uma vez estabelecido, imaginamos que somos um escritor, um autor de uma peça, de um roteiro de script, será que uma vez que a gente imaginou o texto dos personagens, a fala dos personagens, o roteiro, o script da história, será que não dá para mexer no meio um pouquinho? Será que os nossos personagens, as nossas histórias são condenadas a seguirem o fio, o destino, né, que nós inicialmente, um pedaço inicial da vida a gente traçou? Será que a gente não pode dar uma segunda vida, uma segunda chance aos personagens, ao roteiro? Será que não existem fins diferentes para as nossas histórias? Né? Então, é dessas segundas chances que eu vou tentar falar. Aí eu pensei, o que seria a questão da mudança? Vamos lá. Porque, como eu falei, o que domina e prevalece na vida é a repetição, né? Porque é o mesmo que volta. Não é da natureza da vida a mudança, porque temos que brigar com tantos elementos quando queremos, pensamos e precisamos mudar. Porque a inércia e a repetição se impõem. E isso dá sempre naquilo, sempre. Porque se mexe tanto e se cai no mesmo. Não é? Então, o que é necessário para que se promova a mudança?
é necessária uma alteração das condições que determinam os fatos e as circunstâncias e que não dependem do ato de vontade. Ou será que dependeria de virtudes como ousadia, criatividade, coragem, que aí sim dependeria do ato de vontade? Ou seria uma combinação das duas coisas? Um pouco de cá e um pouco de lá. A mudança, de qualquer maneira, um grande acontecimento, como eu falei, um grande evento, um baile, uma bênção, uma graça, e deve ser acolhida como tal. Então, qual é, afinal, o espaço de mudança dentro da vida? Como podemos mudar o placar de um jogo? Então, o que a astrologia tem a dizer sobre mudança? Não esquecer que a astrologia é, por excelência, uma ciência do tempo, que interpreta as qualidades do tempo. Além da meteorologia, né, quem fala mais de tempo é a astrologia, naturalmente de outro tempo, mas de qualquer maneira é uma ciência, um saber que se atreve, com certeza, a nomear, interpretar e qualificar ritmos, ciclos e tempo. Então, eu acho que a astrologia teria, sem sombra de dúvida, alguma coisa a dizer sobre mudança. Mudança do tempo, dos tempos, dos ciclos, dos ritmos. Então, vamos lá. Eu só fico assim mais conformada com a ideia da mudança, de que existe a possibilidade real de mudança, como eu acredito na astrologia, e a astrologia tem indicadores disponíveis para mudança, então deve existir. É por conta disso que eu estou firme nesse conceito. Se eu não tivesse nada a dizer sobre isso, eu calaria minha boca para sempre. Porque a prática, a praxis da vida, a experiência da vida, não é tão generosa com a mudança. No entanto, nós temos quase 8 indicadores astrológicos, agenciadores astrológicos de mudança e uma meia dúzia de pontos sensíveis no mapa à mudança. Então, não sei o que está acontecendo, que ela não se opera com um pouco mais de frequência. Mas, enfim, vamos lá. Quais são os agenciadores astrológicos de mudança? Que promovem, né? Que geram, que ocasionam. Urano, Netuno e Plutão, em primeiro lugar, em ordem igual. Eclipses, os nodos, o ciclo dos nodos. Quais são os pontos do mapa, no mapa, mais sensíveis para responder às mudanças, se eles forem tocados por esses agenciadores? Os ângulos, ascendente, descendente, fundo do céu, meio do céu, os nodos lunares, a roda da fortuna, a cúspide da casa 8, a cúspide da casa 11, a cúspide da casa 12, desde que um desses agenciadores tenha entrado ali. 8, 11 e 12. 11 promete futuro, né? E a gente pode sempre pensar que o futuro, quem sabe, não é a extensão do presente. Quem sabe, né? Às vezes é. Às vezes o futuro é a cara do que sempre foi. Mas a gente espera que o futuro é um lugar reservado, quem sabe, para mudanças, quando o presente fracassa em mudar. A gente pode sempre adiar, né? Porque lá para frente a gente mudar. O ponto médio entre Urano e Júpiter é um ponto bem sensível, bem receptivo. Urano e Júpiter. Tá? Tem um desprendimento aí bom nesse ponto, para promover mudança. E o ponto médio entre Plutão e Urano. Tá? Vamos entrar então na anatomia dessas mudanças. Como são feitas as mudanças quando é Urano que está agenciando, como são feitas as mudanças quando Netuno está agenciando, quando Plutão está agenciando, e etc. Vamos lá. As mudanças, quando são promovidas ou agenciadas por Urano, quando Urano é o Deus que está presidindo essa mudança, a mudança, a anatomia dela, seria feita da seguinte maneira: de um só golpe, não é gradual, é de um só golpe, é de uma única vez. Paf! Num impulso, com um empurrão, como numa cambalhota. Você já sai do outro lado na posição inversa e de pé. Não sai rastejando, não. O não sai rastejando, é um choque só, pula e cai lá no outro lugar. Queimando-se etapa. Quem queima etapa é Urano.
Devia fazer 1, 2, 3, 4, 3, 8. Você numa vida levaria 100 anos para fazer o que Urano faz em 2 anos. Ele é bastante generoso nos momentos de mudança. Ignorando o passado. O passado fica para trás. Não é usado como referência. E é ignorar também a ordem sequencial dos fatos. Isso dá naquilo, que dá naquilo, que dá naquilo. Pois é, não dá. Isso dava naquilo, agora dá naquilo outro. Tem um desvio, tem a introdução de um desvio, graças a Deus. A ordem previsível que enumera os acontecimentos e suas chances de 0 a 9 é quebrada. Como saltando de um 3 para 8, de um 5 para 9, de 2 para 4, como num salto quântico. Você não cai de uma vez só, você cai um montão. Ou não sobe de uma vez só, você sobe um montão. Como quando você viaja a jato ou num foguete. Você não percorre toda a distância literal. Você passa ela, ultrapassa ela, sobrevoa ela. Isso é uma boa mudança. É o que faz com que alguma coisa que era de um jeito e pelas contas normais da vida só podia ir daquele jeito. No entanto, sai de outro. Porque alguma coisa interrompe. E algo interrompe a ordem natural dos fatos e algo irrompe, quebra, trai esse cálculo da vida e projeta a pessoa para fora de sua própria órbita pessoal, da sua própria órbita natural e para fora de sua própria história e para dentro de uma nova história que parece até ser de uma outra pessoa. Normalmente, sob condições habituais, aquela pessoa não sairia daquele ponto e chegaria àquele outro, não numa mesma vida. Tem como uma migração, um transporte, um voo. Essas mudanças de Urano, com essa qualidade e essa natureza que eu estou escrevendo, tem 2 níveis. O nível interno, pessoal, e o nível externo, circunstancial. Como é que é no nível interno e no nível pessoal? Ocorre quando Urano, por trânsito, está fazendo uma conjunção ou uma quadratura. Eu não gosto muito da ideia da quadratura para mudança de caráter pessoal e interno. A quadratura sempre projeta uma exterioridade. A quadratura sempre remete a uma situação externa a você mesmo. Mas, de qualquer maneira, eu vou usar a quadratura entre aspas aqui. A conjunção é mais veemente no sentido que eu quero colocar. Uma conjunção, uma quadratura ao ascendente, ao fundo do céu. Olha, a conjunção de planeta transversal no fundo do céu é campeão de mudança, tá? No sentido de realmente tirar a pessoa de uma trajetória histórica, da história dela, que só perpetuaria aquela condição. Cúspide da casa 5, ou Sol, tá? Ou por progressão, por progressão, o Sol faz uma conjunção, uma quadratura a Urano, o ascendente faz uma quadratura, uma conjunção a Urano. Ou durante os ciclos de Urano, Urano oposto a Urano, Urano quadrado a Urano, Urano conjunto a Urano. Tá? Então, nesse caso, a coisa se dá mais ou menos assim. Alguma coisa própria daquele indivíduo, daquela situação, daquele país, daquela empresa, daquela entidade, daquela identidade, da natureza própria deles, que estava adormecida, é despertada. Não é um acontecimento. A coisa que já mora ali é despertada, é acordada. É estimulada, excitada, até acordar e mostrar toda a sua vivacidade e, eventualmente, contamina e reorienta toda a construção da identidade. Mas aquilo já estava lá. Apenas foi desencoberto, revelado e libertado. E, eventualmente, para tanto, o que estava sobre essa natureza, encobrindo-a ou aprisionando-a, é descartado, retirado, de modo que, liberta, desaprisionada, essa natureza pode ganhar vida, se manifestar e revivificar toda a personalidade, agora renovada. A qualidade, o comportamento já estavam lá, mas refém de alguma outra coisa. Alguma outra coisa dominava aquilo. Paga-se o resgate, liberta-se o refém e descobre-se que eu não sabia que eu gostava disso, que eu dava para aquilo, que eu era assim, que eu tinha isso em mim.
surge algo novo de dentro da pessoa e que arrebata toda a personalidade. O resultado é uma pessoa revivificada, reavivada, estimulada, despertada para uma qualidade que já estava no menu da personalidade, mas que não tinha sido degustada. Geralmente, nesses casos, essa qualidade recém-despertada tem uma natureza de inversão das que presidiam anteriormente a personalidade. Não é uma coisa gradual ou compatível com a personalidade anterior. Muitas vezes é o oposto. Era tímido e ficou extrovertido. Era intelectual, ficou esportivo. Era calado, ficou falante. Era inquieto, ficou calmo. Tá? Isso você já deve ter topado com isso na vida, porque eu já topei, vocês também devem ter topado. Com esse tipo de situação, de vocês reencontrarem uma pessoa 2, 3 anos depois e alguma coisa nela tem um brilho. Alguma coisa daquela pessoa que você conhecia, que você viu, alguma coisa abriu, liberou, soltou, despertou. E a pessoa tem uma vivacidade que não aparecia antes. Isso é tipicamente uma mudança boa que um Urano pode trazer nesses casos que eu dei, tecnicamente falando, em cima do Sol, do ascendente, etc., mas que não é uma coisa de fora, é alguma coisa nela mesmo que... Olha, eu confesso que eu morro de inveja disso. Eu acho isso, assim, a coisa mais maravilhosa que pode dizer com uma pessoa. Essa explosão, alguma coisa dentro da pessoa que quebra, emerge, desperta, salta, e que sempre foi dela, não é tirado de nada, de ninguém, só que estava, de uma certa maneira, adormecido. Tá? Bom. O segundo nível é o nível externo, de fora, circunstancial. Aí é um fato que acontece e que modifica a vida da pessoa de alguma maneira. E ocorre quando Urano, por trânsito, faz conjunção, quadratura ou toca o meio do céu, por conjunção, quadratura, toca o meio do céu, o descendente, as cúspides das casas 8, 12 e 11, e toca por conjunção, oposição e quadratura a roda da fortuna e os nós lunares. E nós lunares, tá? Ou por progressão, o meio do céu progredido faz conjunção, quadratura com Urano, com os nodos... o meio do céu faz conjunção, quadratura com Urano, os nodos fazem conjunção, quadratura, oposição com os nodos, ou, de novo, os ciclos de Urano. Urano quadrado Urano, Urano oposto a Urano, Urano conjunto a Urano. Nesses casos, a mudança será agenciada por uma orquestração de uma alteração de circunstâncias externas ao próprio sujeito, produzindo um impacto espetacular sobre a sua vida. Pode alterar o destino da pessoa, de um país, o seu caminho, a sua direção de vida, o seu lugar no mundo. Nesse caso, a mudança vem de fora, modifica as condições exteriores da pessoa, o seu mundo. Acontecem coisas diferentes que tiram de seu traçado habitual, previsível. Uma proposta nova de trabalho, um relacionamento, uma troca de profissão, uma mudança geográfica de cidade ou de país, um encontro. Quando essas coisas acontecem, sob a influência de um trânsito ou progressão de um planeta transpessoal, nunca é só uma nova proposta de trabalho, um relacionamento, uma mudança geográfica. É a tal da segunda chance para a mudança do roteiro e do script. Vem com essa cara de mudança de trabalho, ou de mudança de relacionamento, ou de mudança geográfica. Mas é, na realidade, um bom momento de mudar, uma chance de mudar o script ou a fala dos personagens. Um exemplo bom disso é quando Urano passou por trânsito em cima do meio do céu da Alemanha e caiu o Muro de Berlim. E realmente a Alemanha se reunificou e para a Alemanha foi uma grande coisa, foi uma grande mudança, foi uma reestruturação muito, muito interessante. Então, agora as mais espetaculares mudanças na vida de uma pessoa, dessas externas, ocorrem quando Urano faz conjunção ou quadratura com um dos nodos ou com a roda da fortuna, tá? No primeiro caso, indica uma mudança, uma inversão em cima do nodo, uma alteração importante e surpreendente sobre o caminho, a direção de vida de uma pessoa. Isso muitas vezes vem através da entrada de um relacionamento,
pode vir na esteira de um relacionamento. No segundo caso, sobre a roda da fortuna, tem a ver com a mudança da sorte, uma virada da sorte. Da fortuna, da sorte mesmo. Quando toca a cúspide da casa 12, indica uma mudança do acaso. É o acaso que se reorganiza para orquestrar uma mudança. E essa mudança sai do vazio, sai do cosmos. Não é uma coisa agenciada por você. Quando toca a cúspide da casa 8, a própria área de experiência e transformação, ele agencia algum tipo de aceleração que provoca uma crise que então conduz à mudança. E muitas vezes isso pode vir através de uma perda. Mas essa perda, sem sombra de dúvida, vai propiciar, ou provocar, ou permitir, ou agenciar uma capitalização de energia para a mudança. Quando toca a cúspide da casa 11, propicia uma alteração nas condições externas que agencia uma mudança e o futuro se apresenta outro, diferente do presente, diferente do passado. Tá? É finalmente quando o futuro é outra coisa que não a mesma, né? Mesma coisa projetada apenas no tempo. Tá? Agora, todos os 3 planetas, tanto Urano, quanto Netuno, quanto Plutão, para provocar esse estado de mudança, eles atuam sobre a memória do sujeito. Cada um de um jeito. Urano, quando passa em qualquer uma dessas condições que eu coloquei, tanto no ascendente, meio-céu, Sol, e tem essa mudança, a pessoa tem a impressão que ela nunca viveu aquilo, que o que ela viveu antes, ela nunca viveu. Que não deixa rastro. Que aquilo que ela foi, ela nunca viveu. Aquilo sai, aquilo é descartado, é tirado, é removido. Tem uma atuação muito grande sobre a memória. Plutão funciona quase como uma queima de arquivo. Você não se reconhece mais fazendo aquilo que você fazia e você não se referencia às experiências anteriores para usar de base para as experiências futuras. E Netuno promove o esquecimento. Aquilo se dissolve, sai do ar, né? Perde a forma, né? É apagado, tá? Você se esquece de você fazendo aquilo que você fazia, ok? O esquecimento. Netuno, como é que são promovidas as mudanças a partir de Netuno? É um outro ritmo, é uma outra qualidade, é uma outra forma. Como são feitas as mudanças em Netuno? Primeiramente, ele opera alterando a situação, a coisa, de um estado sólido para gasoso. Fica tudo flu. Dissolve os contornos, atua sobre a resistência da matéria até ela ficar porosa, pouco densa e aí moldável. Apaga traços, descaracteriza, descondensa, afrouxa contornos e fronteiras, diminui a resistência da identidade, sua clareza e seus contornos, tira referências, parece um horror, né, falando assim, mas é necessário. Remove e apaga pistas e a memória. Nos sentimos perdidos e tontos, inicialmente. As coisas se confundem e nos confundem, porque perdem os contornos, as singularidades e nos parecem todas iguais. Enquanto no agenciamento de Urano, a função de despertar nos remete ao conto de fadas A Bela Adormecida, despertada pelo beijo do príncipe, no agenciamento de Netuno, o conto de fada que melhor descreve a situação é o de João e Maria, que perdem as pistas das migalhas de pão que deixavam o caminho para se orientar de volta. Não tem volta. Perdeu os traços da volta. Agora vai para frente para onde der. A sensação inicial é de desorientação. Estamos pouco materiais, pouco densos, descondensados, liquidifeitos, informes e sem orientação. Podemos então ser moldados, mudados ou remoldados para nos tornarmos outra forma, incluir outros ingredientes, remixados, enquanto a massa está disforme. Sem resistência, podemos ser conduzidos e levados. E algo de mágico pode acontecer. Algo de não previsto pode acontecer. Temos a sensação de que algo nos conduziu até lá, esse lugar novo, essa mudança. E não sabemos como chegamos ali. Que nem bêbado que chega em casa no dia seguinte, não sabe como chegou, né?
Disse que eu cheguei aqui, não me vi pegando um táxi, dirigindo. Cheguei aqui, né? Não fomos nós. Nem a nossa consciência, nem a nossa vontade. Como numa dança, apenas nos deixamos levar pelo ritmo e melodia da música. Não é um comando da mente, nem um esforço da vontade. Aliás, o esforço de nada vale. O esforço não tem força na mudança. Não tem esforço, tem transporte, tem sintonia. Ao contrário de Urano, a mudança agenciada por Netuno tem uma qualidade gradual, sutil, impalpável, sinuosa, inconsciente. Uma coisa aqui vai puxando a outra, dando na outra, desembocando em outra. Essas mudanças de Netuno, com essa qualidade, essa natureza, também tem dois níveis, interno e externo. Interno, subjetivo e pessoal, que ocorre quando o Netuno, por trânsito, está fazendo uma conjunção, quadratura também, ascendente, fundo do céu, Sol, casa 5, regente 5. Ou por progressão, o Sol tocando por quadratura e conjunção Netuno, o ascendente tocando por quadratura e conjunção Netuno, ou nos ciclos de Netuno, quadrado Netuno. Nesse caso, são apagados, é muito interessante como você processa essa mudança, e Urano desperta alguma qualidade adormecida. Nesse caso de Netuno se dá assim, são apagados ou amenizados ou suavizados alguns traços. São suavizados, são desmanchados, são diminuídos, são diluídos. E outras qualidades da personalidade são encantadas, inspiradas. Outros traços, outras qualidades são inspirados. De modo que toda a personalidade é realquimizada, misturando-se e fundindo-se, eu diria mesmo que sintetizando-se os traços que se mesclam agora para criar uma mistura fina, um blend. Essa é a grande arte de Netuno, suavizar as diferenças, para se unir e fundir os sabores e os aromas numa mistura, num blend muito mais rico. Uma parte emprestando para outra parte o seu sabor, o seu aroma, as suas propriedades. É assim que se faz um perfume, é assim que se faz um remédio, é assim que se faz um arranjo musical. Fazer uma outra coisa, um novo conjunto dos elementos e das partes isoladas. Juntar coisas que pareciam injuntáveis. Unindo estranhas e raras afinidades, tudo dentro da própria pessoa, dentro dela mesma, ou do país, ou da cidade, ou da empresa. E assim, a personalidade toda mais rica muda. O efeito dessa mudança, como é que é? Lá em Urano é uma personalidade mais vivificada, mais estimulada, mais sutilizada. Aqui é mais calma, mais sutilizada. E nenhum traço passa de se destacar. A personalidade fica toda mais sintetizada, mais humanizada, mais branda. No nível externo das circunstâncias, promovido pelas circunstâncias, você teria o meio do céu quadrado oposto, conjunto a Netuno, nodos quadrado conjunto a Netuno e ciclos de Netuno sobre Netuno. Tá? Também Netuno operando sobre a roda da fortuna, atuando sobre a cúspide da 11, da 8 e da 12. Ok? Vou ter que correr um pouco, a gente está com pouco tempo. Plutão, como se operam as mudanças, né, a anatomia da mudança, quando Plutão está agenciando essas mudanças. De uma maneira intensa, febril, radical, dramática, sempre acompanhada de uma crise. Alguma coisa de nossas vidas, ou da vida de um país, ou de uma empresa, ou de uma cidade, é retirada, é subtraída. E tem-se que viver agora, ou sobreviver e recompor a vida, sem aquilo que estava lá antes. Tem-se que descobrir, dentro da vida, o útero, onde ela guarda e germina as sementes de novas vidas. E onde todo o processo vital é recuperado. A mudança é feita num profundo mergulho. E só se opera e completa a mudança quando se toca o fundo desse mergulho, pois ela se processa no mais profundo do oceano, no escuro, no fim, no limite, no umbral dos fins, que abrem para novos começos. São mudanças processadas geralmente quando se atravessa experiências extremas ou muito dramáticas. Essa mudança se processa no espaço, no limite, onde a vida se encontra mais próximo possível da morte. E a morte da vida tem muita seiva ali, e muito artesanal, muito potencial de mudança. Um exemplo disso é o Plutão tocando o Sol
da União Soviética e quando começou o processo da Glasnost e toda a Rússia se desintegrou, desmoronou e o sistema comunista na Rússia se desintegrou e hoje é outro país com todas as crises que tem, mas sem sombra de dúvida é um processo de mudança bastante radical, bastante profundo. O primeiro estágio é geralmente acompanhado de um colapso, uma destruição. Abre-se uma fenda e alguma coisa cai lá dentro, é soterrada, enterrada. Geralmente alguma coisa falsa, edificada em cima de uma força, um poder falso, que estava eclipsando e subjugando a natureza essencial daquela entidade, daquela pessoa, daquela empresa, daquele país. Usurpando e concentrando onipotentemente o poder sobre outros aspectos da personalidade. É isso que cai. E a pessoa, a entidade ou país se vê nu. A partir desse estágio de exposição, de nudez, de despojamento, é que começa a se agregar a ele forças que tenham a ver essencialmente com a natureza daquela coisa. E o processo de regeneração se inicia. Mas quem sai do outro lado regenerado é algo, alguém transformado. Nunca mais é o mesmo. Se com Urano coisas são retiradas, se com Netuno coisas são acrescentadas e remixadas, com Plutão coisas são eliminadas e outras são resgatadas. Que coisas são resgatadas, recuperadas? Coisas do passado, que faziam parte da história e trajetória do sujeito e que perderam força no meio do caminho, mas que constituem essencialmente a entidade daquele sujeito, que o ajudam a achar de volta, a se achar de volta. Isso acontece particularmente nos trânsitos de Plutão sobre os nodos. Também tem muito a ver com a utilização das forças que estavam em reserva. Isso é muito bonito, a gente entender no funcionamento das mudanças operadas por Plutão. O que vai ser reprojetado, ou recolocado, ou trazido à superfície, são as forças que estavam em reserva. As forças que não estavam sendo utilizadas nem pela personalidade, ou nem pelo país, ou nem pela empresa. E que por causa disso mesmo foram poupadas de destruição. Elas estavam de alguma certa maneira virginais, não gastas. Por isso que a gente vê em certos momentos da vida ou de um país ou de uma cidade emergirem de volta pessoas ou situações que estavam no ostracismo. Porque esse ostracismo ele funciona até certo ponto, principalmente em tempos de crise, com uma reserva, como um tesouro que ficou soterrado ou no fundo do mar. Então, ele não foi gasto, não foi depauperado, não foi perdido, porque estava escondido. E quando a crise emerge e as coisas se destroem, ou são desgastadas, desmoronadas, essas forças podem ser utilizadas. Isso serve para nós mesmos, para a nossa própria vida. A gente, às vezes, vai se reutilizar de aspectos nossos que estavam há muito tempo afastados. Por isso mesmo, não foram detonados. Não perderam poder, não perderam força. Tá? Bom, a mesma coisa vai acontecer nos trânsitos de Plutão, no livro interno e de mudanças internas e pessoais. Você vai ver os trânsitos de Plutão sobre o Sol, casa 5, regente da casa 5, ascendente. Progressões, ascendente progredido sobre Plutão, Sol progredido sobre Plutão. Tá? Estamos com pressa. E as mudanças são rápidas. E nas mudanças externas das circunstâncias da vida, isso vai acontecer principalmente Plutão sobre os nodos, sobre a roda da fortuna, sobre o meio do céu, descendente, transitando acústico da 12, 11, 8. Tá? Bom, eu vou terminar falando dos ritmos. Como é que os ritmos, os signos, pelos signos, como é que a divisão dos ritmos processa as mudanças. Como são feitas as mudanças através dos ritmos cardinais. São os mais abertos para o novo, para o início de qualquer coisa. Partir para outra é sempre a melhor solução para eles. Abraçam a mudança com muito entusiasmo. A mudança para eles se processa sempre no início de qualquer coisa, no ato de criar alguma coisa. Nunca é dentro do mesmo. Não serve o conserto, não serve a recuperação, não serve o remanejamento dentro da mesma situação. Não convence. A mudança para eles só se dá numa situação nova. Só uma situação nova tem força, tem impulso para instalar uma mudança. Vive ao longo da vida o maior número de quebras e rupturas de todos. Tá? Os fixos são as mudanças mais dramáticas.
Eles quebram, separam as partes e nada da parte ou metade anterior é incluído ou aproveitada na segunda metade. Só conseguem mudar assim e o fazem pouquíssimas vezes na vida. Excluem todos os elementos que faziam parte da situação anterior. O nível do corte, da ruptura é muito profundo e são os mais difíceis para retomar uma situação da qual eles deixaram. É muito difícil eles voltarem a alguma coisa que eles já largaram, deixaram, tá? É o mais difícil de recuperar alguma coisa dali. Porque a mudança é feita realmente numa profundidade muito grande e com o não aproveitamento da situação anterior, tá? E os mutáveis, como eles vivem em permanente adaptação e movimento, as mudanças são constantes, por isso muito brandas. O estado de repouso é que é breve, mas o reaproveitamento é muito grande. Conserva uma boa parte dos elementos que faziam parte da situação anterior e se adaptam, misturam ou recombinam os elementos e ingredientes com a nova situação. Ficam adaptando. Pouca coisa se perde. O nível de corte e ruptura é muito baixo. E para terminar, eu queria colocar que a gente pode sempre produzir essas mudanças imitando a forma que esses planetas fazem, porque nem sempre estão disponíveis. No sentido que nem sempre estão fazendo trânsito ou progressão. Mas você pode, simular situações e circunstâncias que eles propiciariam se eles estivessem presentes. Por exemplo, criando brechas, né, para mudar. Se você for fazer mudança a modo Urano, ou imitando Urano, ou simulando situações que Urano traria, se precisar mudar alguma coisa na sua vida, quiser mudar e não estiver encontrando os meios, ou a força, o impulso que esses agentes promovem, como eu falei, você pode, de alguma maneira, criar situações parecidas com o que eles criariam. Do tipo, por exemplo, o afastamento, afastar-se de uma situação, ganhar espaço daquilo, geográfico, físico, temporal daquilo. É sempre mais fácil fazer uma mudança assim. Você se afastando do objeto, a coisa. É muito difícil você mudar dentro de uma situação completamente montada. É muito difícil, tá? É muito mais difícil. Então você promove um afastamento, você simula um distanciamento, simula no sentido que seria isso que o Urano iria fazer, ia cortar aquilo, tá? Você pode também ir na direção oposta, inverter a situação, comportar-se da maneira oposta que você se comporta, que o objeto também reagirá de uma maneira diferente. Abrir espaço físico, esvaziar espaço, criar espaço, deixar as coisas em aberto e sem planos, para ver no que é que dá. Pode dar mais coisa nova do que normalmente daria. Se for a moda de Netuno, você aproveita as situações indefinidas, as situações de transição, as situações que não tem nada ainda composto para mudar. É mais fácil mudar quando a situação está toda molinha, ninguém sabe muito bem para que lado vai. É mais fácil, ali tem mais ambiente de mudança, porque depois os móveis estão todos no lugar. Fica muito difícil trocar alguma coisa. Quando está na bagunça, nada ainda está combinado, você aproveita e combina ali, tá? Também, entregar a situação. Entrega. Imagina uma outra coisa, mas não espera uma outra coisa. Imagina, mas não espera. Por que só imagina? Espera dar errado, porque tem a questão da decepção com o Netuno. Você espera uma coisa e não dá aquilo. Mas tem a questão de imaginar a coisa, no sentido que quando você imagina aquela situação de um outro jeito, você se inspira a sentir a situação de outro jeito. Então você cria uma relação, uma aura com a coisa, com a situação, motivada por outros sentimentos. Aí você encontra brechas de mudança. Então, imaginar, mas não esperar, tá? E principalmente, não vigia a coisa, não vigia. Deixa a coisa ali sem prestar muita atenção. Tem muito mais espaço para mudança de quando você fica todo dia ligando para saber se ligaram. Não ligaram. Então você esquece, tira da cabeça, tem muito mais chance para aquilo ali mudar de onde está, mudar do que se apresenta. Tira da mente. Você esqueceu, olha lá. E finalmente, a moda de Plutão. Eu gosto muito disso aqui. A moda de Plutão é o seguinte: tira da frente dos olhos. Enterra, esconde, põe dentro do armário, tranca. Tira dos olhos. Tá?
quando atravessar a rua, vira para o outro lado, assim, não vê o apartamento, não vê a casa, tira da frente, é um bom... O Plutão ia fazer isso de qualquer jeito, então você faz. Esconde de você mesmo aquilo, tá? Para sair do controle. Outra coisa também boa, zerar situações, pôr um ponto final, dizer para si mesmo, é a última vez, hein? Ou para o outro, é a última vez. Isso é bom também. Isso coça mudança, provoca mudança. Mas tem que falar com você, é a última vez, hein? Tá bom, mas é a última vez. Desapegar internamente daquilo, aquela situação, aquele objeto, aquela circunstância, desapegar internamente daquilo. E também gosto muito da ideia de ser radical no procedimento, no sentido, só um pouquinho ou mais ou menos não muda nada. Só um pouquinho, ou mais ou menos, a instância da mudança, ela é mais radical. Onde alguma coisa pode se operar, parecido com mudança, está nas pontas, não está nesse, mais ou menos, esse meio termo, só um pouquinho. Não, deixa eu começar um pouquinho, são só 3 quilos. Não, é dieta. A coisa radical, ela promove com muito mais facilidade a mudança do que o mais ou menos, aos pouquinhos. E, finalmente, eu gosto muito, para terminar, do Plutão, para simular uma situação propícia ao que o Plutão agenciaria se ele estivesse no comando da mudança, colocar desafios para a vida. Você, diante de uma situação qualquer que você quer mudar, você botar um desafio ali, dar um prazo. Se até quinta-feira essa coisa não ficar boa, eu desisto. Se até mês que vem isso não tiver uma solução, para mim acabou. Ou eu vou fazer assim, ou eu nunca mais vou fazer assado. O desafio provoca uma reação contrária muito interessante. Não é interessante? A coisa, de alguma maneira, é avisada. Se avisa, entendeu? Você diz, olha, eu vou abandonar essa história aí. E a coisa, de uma maneira, promove uma quebra de inércia em relação ao que vinha antes. Ok? A gente vai terminar aqui porque a coisa está corrida.